Até então, nós trabalhamos nesta interface, que é o Model, o modelo. Quando nós vamos configurar a folha da impressão, nós vamos trabalhar aqui nesta interface, no Layout. Nesta interface vai aparecer uma simulação da folha de desenho. Esse tracejado é a margem de impressão, qual é o limite de impressão, e onde está aparecendo o desenho, na verdade, é o que nós chamamos de viewport. É como se fosse uma janela para o que foi feito aqui no model. Tudo que eu alterar aqui no modelo vai aparecer aqui no layout. Tanto que se eu clicar duas vezes dentro do viewport, eu tenho acesso a todos os elementos que foram feitos no modelo. Se eu clicar aqui, e deletar, voltar aqui para o modelo, aquele desenho vai estar de fato deletado. Eu vou dar o Ctrl Z para desfazer, Ctrl Z de novo, desfiz, vou voltar aqui no modelo e está como anteriormente. Mas eu não quero acessar o viewport por enquanto, portanto eu vou clicar duas vezes fora desse retângulo que delimita o viewport. Primeiro, qual é o tamanho dessa folha? Por padrão, é o tamanho A4, está aqui, propriedades de layout. Quando não tem nada selecionado, ele aparece as propriedades do layout. E está no formato paisagem. Se eu quiser vertical, eu posso mudar aqui. Esperar um tempinho, ele vai alterar também. Mas eu quero de fato paisagem. Entretanto, o tamanho da folha eu quero um formato maior, eu quero formato A3. Nós vamos clicar aqui em tamanho do papel. Vamos procurar por A3, ISO A3. Pronto, temos a folha no formato A3. Vamos agora desenhar as margens e fazer uma legenda bem simples no formato A3. Primeiro vamos relembrar qual é o tamanho de uma folha A3. Aqui mesmo ele diz, ele tem 297 por 420. Eu vou utilizar a ferramenta retângulo aqui em desenhar. Vou clicar aqui em retângulo. Vou clicar próximo desses limites aqui, não precisa ser exato, mas próximo aqui do limite da folha. E vou fazer um retângulo exatamente com aquelas medidas de 420 por 297 e Enter. Vamos agora utilizar a ferramenta deslocamento aqui em modificar para fazer linhas paralelas a essas linhas que eu acabei de fazer. Vou aqui em deslocamento. A distância que eu quero é de 10 milímetros, porque é a distância das margens superior, direita e inferior. Vou clicar naquele retângulo que nós acabamos de desenhar e vou clicar para dentro desse retângulo para indicar que essas linhas paralelas têm que ficar para dentro. Pronto, finalizei, Enter, para finalizar aqui o comando de deslocamento ou offset. Agora, esse lado aqui, a margem é de 20 milímetros, portanto eu tenho que clicar nesse ponto de controle e aumentar 20 milímetros aqui. Como já tem 10 milímetros, eu só vou aumentar mais 10. Lembrando de deixar alinhado naquele tracejadinho verde. Agora vamos começar a desenhar a nossa legenda. Vai ser uma legenda bem simples, tá? Eu vou utilizar a ferramenta desenhar, aqui, retângulo. Vou clicar nesse pontinho aqui, e eu quero fazer uma linha com, um retângulo, que terá 180 milímetros de comprimento por 10 milímetros de altura. Pronto. Vou copiar esse retângulo com a ferramenta aqui, copiar. Vou clicar nesse cantinho bem aqui, Vou trazer para cá. Agora eu vou inserir a identificação desse campo. Vou aqui com a ferramenta texto. Vou clicar no ponto em que eu quero que meu texto fique inserido. Vou clicar bem aqui nesse canto. Escolhi visualmente, tá? Vou definir o tamanho da caixa de texto. E antes de começar a digitar, eu vou definir o tamanho. 25, nesse caso, vai ficar muito grande. Eu vou colocar 2. E aqui eu vou escrever o texto. Vou colocar aqui conteúdo, 2 pontos e dar o OK. Nesse campo, eu vou identificar o que tem aqui nesta folha de desenho. Agora, para evitar trabalho, eu já vou copiar esse conteúdo aqui, esse texto. Vou aqui em copiar,
clicar neste ponto de referência aqui, ó, e trazer para este outro pontinho. Vou dar ESC para sair do comando, vou clicar 2 vezes agora e vou alterar o texto para estudante. É onde o estudante vai identificar o seu nome. Eu vou adicionar um outro campo bem aqui, um outro espaço, para colocar a escala. Vou deixar alinhado, o tamanho vai ser de 10, Tab, para mudar da altura para o comprimento, e aqui eu vou colocar com 50, não, 30 milímetros. Vou copiar novamente, pegando esse cantinho como referência. Vou trazer para cá, vou clicar 2 vezes, vou colocar escala. Novamente eu vou utilizar a ferramenta aqui em anotar, ferramenta texto. Vou clicar bem aqui, ó. Não, aqui. E vou definir a área que eu quero utilizar para escrever o meu texto. E vou começar a digitar, mas antes mudar o tamanho. Vou colocar aqui com 4. E vou digitar a identificação. Vou colocar vistas. E OK. Vou deslocar aqui a posição, que eu acho que ficou muito em cima. Quero que fique mais centralizado aqui, assim. Vou novamente usar a ferramenta copiar, usando como referência esse pontinho aqui, esse canto. Vou trazer para cá. Mesma coisa aqui. ESC para sair do comando. Estudante. Vou escrever um nome, vou identificar qual é o estudante, ou a estudante. Maria. Pronto. E aqui em vistas eu vou deslocar um pouco, porque não quero vistas não, escala. Não quero que fique, né, não pode sair do limite. Eu vou colocar qual é a escala, que no caso nós vamos trabalhar com escala 1:10. Já vocês vão entender isso. Pronto, temos a nossa legenda bem simples. Vamos agora posicionar o nosso desenho aqui na folha de desenho. Eu vou selecionar o viewport clicando no seu limite. E eu posso utilizar aqui as ferramentas de modificação, como por exemplo mover, que é o caso que nós vamos fazer. Quero mover mais aqui para a parte superior esquerda. Mais para cá. O desenho ele não precisa necessariamente ficar centralizado na folha, porque geralmente esse espaço acima e ao lado da legenda é reservado para informações textuais, como tabelas e outros. Mas também nada impede de deixar o desenho aqui também, tá? Caso essas informações não existam. Agora vamos mudar a escala do desenho. Para isso, deixa aqui o viewport selecionado. E aqui em escala da viewport, eu vou clicar nessa setinha e vou escolher a escala 1:10, que é a escala que nós vamos escolher. Ajustou a escala. Ou seja, esse desenho está reduzido 10 vezes. Se eu colocasse a escala 1:5, o desenho estaria reduzido 5 vezes em relação ao tamanho original desse móvel. Eu vou voltar na escala 1:10. Vou aumentar aqui, ó, os limites do viewport, porque o desenho, na hora que eu ajustei a escala, eu perdi, né? Ele cortou o desenho. Aumentei o tamanho do viewport. E eu posso fazer o seguinte também. Eu posso clicar 2 vezes aqui e apertar o botão do meio do mouse, que é o Pan, ó, mãozinha, para ir movendo o desenho. Se eu movo o botão central para frente ou para trás, aí eu mudo o zoom. E, consequentemente, eu vou mudar também a escala. Se eu fizer isso, não tem problema. Eu saio do viewport, clico 2 vezes para sair do viewport. Clico nos limites da viewport. Depois, aqui em escala, eu volto para 1:10. Novamente, clico 2 vezes para eu poder centralizar, clicando o botãozinho de rolagem do meio do mouse. Centralizo o desenho na posição que eu quero. Chegou na posição, eu vou lá e solto. Pronto. Só está faltando o seguinte, eu preciso, no momento que eu vou imprimir, eu preciso esconder os limites do viewport. Como é que eu faço isso? Para isso, nós vamos precisar de um conceito que eu ainda não trabalhei com vocês, que é o de camadas.
Não vou entrar em muitos detalhes, vou focar o que é necessário para fazer esta atividade aqui de montar uma folha de desenho. Mais adiante nós podemos nos aprofundar sobre esse conceito. Vou aqui em camadas, vou criar uma camada. Aqui eu tenho o nome da camada e eu vou chamá-la de Viewport. Essa camada eu posso definir a sua cor, eu posso ocultar ou exibir, ou eu posso bloquear. Quando eu bloqueio, eu não consigo fazer nada na camada, não posso apagar, não posso fazer nada. Agora, eu vou selecionar esse meu objeto, vou aqui em propriedades, e aqui em camada, em vez de estar na camada 0, que é a camada padrão, tudo que nós desenhamos vai automaticamente para a camada 0, eu vou colocar aqui na camada Viewport que nós acabamos de criar, que eu acabei de criar. Agora eu vou voltar aqui em camadas, e eu vou pedir para essa camada ser oculta. Ó, na hora que eu faço isso, os limites dela desaparecem, mas o conteúdo da Viewport não desaparece. Temos a nossa prancha de desenho. Vamos agora ver como imprimir em PDF. Vou aqui, ó, plotar para PDF. O que vai ser impresso? O layout atual. A escala não tem como alterar, o estilo de plotagem também não tem como alterar. Vou colocar aqui plotar para PDF. Esperar um tempinho. Está pronto, vou fazer um download. Vou abrir o arquivo. E temos aqui o nosso desenho. Percebeu que ele cortou um pedacinho aqui da margem, mas não tem problema, ok? Aqui é por nosso objetivo para esta atividade. Certo, pessoal? Portanto, nesta aula nós vimos como cotar o nosso desenho e como montar uma prancha de desenho bem simples, configurando o tamanho da folha, desenhar as margens, a legenda, definir a escala do desenho e fazer a impressão em PDF. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais, pessoal.